nesse treinamento. Pronto, já começou, então a gente pode agora ver o que é que a gente pode focar nesse treinamento, né? Eu tinha entendido que era na questão do processual, né? De requisição da outorga. É isso aí que a gente foca nesse treinamento de hoje? Professor, eu não sei se o Hugo chegou a falar com o senhor, mas sim, a gente está cadastrando a parte das captações superficiais, né? Sim. Lançamento ainda não, nem captação subterrânea. Daí a Certo. gente queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre essa parte de captação superficial, até porque as meninas não têm tanto contato quanto eu tenho, né, nessa parte. E a gente está tendo aliás, eu estou tendo algumas dificuldades no cadastro e eu queria também perguntar ao senhor, Certo. Beleza, Luiz. certo? Beleza. Vamos, Aí, vamos no em... momento que o senhor for explicando, eu vou perguntando, tá certo? Ótimo, ótimo. Eu vou compartilhar minha tela aqui já. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí? Sim, professor. Beleza, vamos lá então. Esse projeto aqui, esse é o projeto na minha máquina que eu fiz para a bacia do Rio Coruripe. Só que esse projeto ele tem também lá na Semar, né? No servidor da Semar. Então, já está bem mais avançado, né? Com a parte de várias outorgas, várias requisições já cadastradas, já tem simulação, tem vários pareceres, né, que já foram emitidos aí para essa bacia. Eu vou fazer só uma demonstração aqui do zero, né? Como é que a gente faz todo o processo de requisição e renovação de outorga, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, aí vocês podem me interromper durante essa apresentação. Vamos lá, então. Eu estou supondo aqui que vocês já aprenderam a fazer essa parte aqui, né? Deixar o projeto já pronto para usar o gerenciador de outorgas. Ou vocês querem que eu dê um passo para trás aí? Podemos partir daqui. Nesse ponto aqui, a gente já... resumindo a história, né? Nesse ponto aqui, a gente já delimitou a bacia, escolhendo um ponto de exutório, né? A gente fez o recorte já automático, né? Através da ferramenta de processamento de bacias, delimitação por autobacia. Então, eu escolhi um ponto aqui no exutório, o sistema ele já fez o recorte e gerou esses dois shapes aqui, né? A rede de drenagem e a mini bacia. E também fiz a configuração das propriedades de balanço aqui, onde eu defini quem era o shape de redrenagem, o shape de mini bacias e quais eram as variáveis de balanço. Eu defini aqui a Q90 como a disponibilidade hídrica e adicionei todas as opções de captação, né, superficial que tinha. Lembrando que essa versão, né, que a gente preparou para a SEMAR, o balanço, ele é apenas, né, para a captação superficial, para as captações superficiais. No novo convênio, que vai começar provavelmente mês que vem, então vai ser incluído também a parte de captação subterrânea, certo? O balanço subterrâneo também no próximo convênio. Então, essa parte aqui é exclusiva, né, para o balanço superficial. Então, eu cadastrei aqui todos os usos existentes, né, que tinham aqui no sistema: abastecimento humano, industrial, animal, irrigação, aquicultura, carnicultura, extração mineral, rio perenes, intermitentes, obra de terraplanagem e outros. Tá? Então, esses são os tipos de uso. Pronto. E aí, a gente está nesse ponto aqui, onde eu posso, a partir de agora, fazer o cadastro tanto de requisição como das outorgas, certo? Então, para isso, a gente vai aqui nessa tela, né, que é o gerenciador de outorgas. Para chegar no gerenciador de outorgas, a gente vem aqui em dados de entrada e balanço de águas superficiais, gerenciador de outorgas. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Vou expandir mais até um pouquinho, tá? Tem gente pedindo para entrar na sala. Nicole. Olá, Nicole. Boa tarde, seja bem-vinda.
Já começou aqui o treinamento, mas coloquei para gravar, tá? Depois, enfim, mas não perdeu quase nada. Acabei de começar aqui a falar sobre o gerenciador de outorgas. Aqui no gerenciador de outorgas, nesse projeto não tem nenhuma outorga e nenhuma requisição de outorga aqui cadastrada. Eu estou mostrando vocês aqui realmente do zero absoluto, né? Para que vocês percebam como é feito, como é construído o sistema de um projeto praticamente feito do zero, certo? Então, existem essas opções aqui, são várias opções aqui no menu. O primeiro grupo de opções é referente às requisições de outorga. Então, até esse divisor aqui, todas essas funções são aplicadas às requisições, os requerimentos de outorga. A próxima categoria aqui são aplicadas para as outorgas. E aqui a gente tem algumas funções de exportação e algumas funções aqui para trabalhar com shapefile, certo? De outorgas. Então, basicamente a gente dividiu nessas categorias aqui. Bom, tudo começa com um requerimento de outorga novo, certo? Então, esse requerimento de outorga novo, vamos pensar, né? De onde é que ele vem, esse requerimento de outorga? Ele vem a partir de um pleito, né? Que um usuário ele entra com um processo fazendo uma requisição de outorga na SEMAF. Então, ele entra com o processo SEI, preenchendo os formulários, e todos aqueles documentos eles foram digitalizados e incorporados no SEI, né? Então, tem lá os arquivos PDF de cada requisição ali que ele está pedindo, certo? Bom, e aí, o sistema de suporte à decisão, ele não é capaz de converter, né, as informações que estão no PDF para dentro do sistema. Então, é necessário que o analista ele venha aqui e faça uma nova requisição de outorga, seria uma requisição aqui com fins aqui, né, no balanço. Então, a gente faz esse novo requerimento. Ou tem a opção também de importar esses requerimentos de outorga que estão no banco de dados, certo? Essa importação, ele está indo para o banco aqui e não vai achar nada. Por que não vai achar nada? Porque o meu banco está praticamente zerado, não tem nenhuma informação no banco de dados. Então, o ruído aqui, alguém no fundo aqui está fazendo teste de motor, provavelmente. E aí, nessas aquisições aqui, nessa importação, ela é feita no banco de dados, certo? Então, é um grupo de outorgas. Geralmente, vocês têm, né, inicialmente lá uma lista de outorgas. O Hugo me passou e a gente fez a importação lá no banco de dados de um conjunto, né, de outorgas. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de criar um novo requerimento de outorga é realmente ir aqui no importador e ver se aquela requisição ela já existe, certo? Porque, caso contrário, você vai criar outro processo. E aí o sistema ele não deixa criar um processo que já existe, né? Criar dois processos, né, com o mesmo número. Ele não deixa fazer isso. Então, ele tem uma validação que aí não deixa, né, que o analista ele cadastre dois processos com o mesmo número, certo? SEI, né? A gente usa o número SEI como número de referência. O Hugo tinha me pedido para incluir aqui, né, o número do processo na importação. A gente já fez isso aqui. Se vocês estiverem usando a versão 1.5.23, já está, né, essa opção aqui de ver o número do processo, certo? Então, esse número aqui é o número do SIGA, tá? O número do SIGA é o número interno do sistema. Aqui a gente pode localizar o processo pelo número requerente e também a latitude e longitude, certo? Então, informações aqui para que a gente faça importação. Então, essa é a minha recomendação. Primeiro, ver se está no banco de dados, né, já cadastrado, e aí você usa essa ferramenta de importação. E se não tiver no banco de dados, aí a gente usa, então,
né, essa função aqui, que é o novo requerimento de outorga. E aí ele vai abrir esse formulário aqui, ó. Ele vai abrir um formulário, esse aqui, onde a gente precisa ter alguns campos que são obrigatórios, né? Tem outros que não são. Então, nessa primeira aba, né, que é a aba de processo, o único campo obrigatório é o número do processo, né? Então, esse aqui entra o número do processo C. Eu vou criar um número fictício aqui, tá, pessoal? Só para a gente... Professor. Sim? Oi, tá dando microfonia aí. Pode falar. O professor é o seguinte, o senhor vai falar de renovação depois, né? Eu vou falar renovação. Sim. Isso, Alice, vou falar. Daqui a pouco eu falo renovação. É só porque essa questão do número do processo aí, quando a gente renova, a gente tem que apagar. Beleza. Tá. Beleza. Enfim, na renovação, acho que o número do processo ele se mantém, né? Se eu não me engano. Processo de renovação. Mas vamos avançando, depois a gente vê isso. Então, aqui eu tenho informação de requerente. Eu vou colocar aqui como pessoa física mesmo. A única informação obrigatória nesse caso é o nome, tá? Só que tem vários outros campos aqui que a gente recomenda preencher, né? Como endereço, e-mail, telefone, endereço de correspondência, tem um monte de... muito mais informações que é possível cadastrar aqui. Mas o nome do requerente é obrigatório. É o único campo obrigatório. Aqui é informações do técnico, tá? Também essas informações não são obrigatórias, certo? Se o técnico for o próprio requerente, entra-se com... A gente coloca sim aqui nessa opção, e aí ele vai puxar informações aqui lá que foram do requerentes, né? Mas, enfim, não é obrigatório aqui. O uso da água, as duas últimas abas eu considero que são as abas mais importantes, né? Para a questão do balanço. Então, o analista ele tem que ter um cuidado muito grande no preenchimento dessas duas últimas abas. Primeira coisa aqui nessa categoria, que é do uso da água, é a categoria. Então, você tem as categorias aqui, ó. Captação superficial. Aqui é o DRH, é uma declaração de disponibilidade hídrica, certo? Bom, isso o pessoal da APAC usa muito, mas, enfim, não, eu acho que talvez aí a SEMAR não use, né, essa questão da declaração de disponibilidade hídrica, e isso pode ser removido em futuras versões, não tem nenhum problema. Só vocês me informarem, se vocês quiserem, eu posso retirar, né, nas próximas versões, mas, enfim, até agora não houve nenhuma objeção, né, em retirar isso aqui, por isso que continua. Captação superficial, diluição de efluentes, construção de obra hídrica, regularização de obra hídrica e captação subterrânea, tá? Então, essas são as opções. Todas essas opções, elas, a princípio, elas estão funcionando, né? Tá tudo liberado, né? Ou seja, a gente pode cadastrar uma captação superficial, uma captação subterrânea, um lançamento de efluentes, não tem problema nenhum, é só escolher e ir para o cadastro. Só que, como esse módulo da SEMAR só está liberado, né, por enquanto, o balanço superficial, mesmo que a gente cadastre as captações subterrâneas, elas não vão ser consideradas no balanço, né, porque o balanço, o sistema só está fazendo para o balanço superficial, certo? Eu vou cadastrar uma captação superficial, e aí tem vários tipos de uso, né? Eu vou escolher aqui a irrigação, e aí para cada tipo de uso tem formulários específicos. Esse aqui da irrigação, por exemplo, né? 2 formulários específicos para irrigação. Bom, vamos lá. Então, tipo de propriedade, público ou privado. Então,
o analista ele escolhe aqui o tipo de recurso, se é um rio ou reservatório, tá? Vamos supor que ele está captando aqui do rio. Se for reservatório, ele vai ter que linkar qual é o reservatório que aquela outorga está ligada, né? E só para abrir um parênteses aqui, o reservatório para o sistema, ele é uma entidade hídrica, certo? Então, eu preciso, né? Eu vou precisar fazer, antes de fazer a ligação dessa captação com o reservatório, eu vou precisar cadastrar o reservatório antes, né? E informar a localização, informar qual é a vazão que ele regulariza, quais são os volumes armazenados, né? Porque se essa outorga retirar diretamente desse reservatório, ele vai fazer o balanço no reservatório, ele não vai passar por trecho de rio. Então, isso é um detalhe muito importante, né, que o analista deve saber, certo? Então, se é uma outorga ligada a reservatório, um açude, enfim, qualquer área de armazenamento, né, eu preciso cadastrar o meu reservatório antes de fazer a ligação, né, porque senão ele não vai aparecer aqui, ó. Se eu botar reservatório, ele não vai aparecer zero aqui, ó, porque eu não cadastrei nenhuma, zerada. Não apareceu nenhum nome, né, de reservatório cadastrado. E aí ele não vai deixar você cadastrar, certo? Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma captação diretamente do rio. Vamos colocar aqui o nome da bacia, tá? Não é obrigatório, tá? Mas podem preencher. Bacia do Rio Coruripe. A latitude e longitude, eu peguei uma latitude aqui já que eu tirei aqui do mapa. Então, vou colocar aqui, ó, latitude menos 9,793, certo? E longitude também tirei um aqui do mapa, que está dentro da área da bacia, né? Isso aqui é muito importante, porque se essa coordenada aqui estiver fora da área da bacia, o sistema ele vai acusar para você. Ele vai dizer, ó, não, essa coordenada ela está fora dos limites da bacia e ele não vai te deixar cadastrar essa requisição de outorga. Então, é uma validação, né? É uma validação para que a gente minimize questões de erro. Beleza? E o resto das informações não são obrigatórias, mas se vocês quiserem, por exemplo, nessa captação de irrigação, detalhar qual é a área total irrigada, qual é o nome do proprietário, o número do INCRA, enfim, o tipo de bem, o tipo de propriedade, informações de irrigação, qual é a cultura, o método, a eficiência, tudo dá para detalhar aqui, o sistema de bombeamento, enfim, não são informações obrigatórias, tá? Mas é possível cadastrar tudo isso. Na próxima aba, são as informações de retirada, certo? A gente está adotando na SEMAR a escala temporal sazonal, ou seja, ele está fazendo um balanço a cada mês, certo? Então, todo mês ele faz um balanço, porque a gente está cadastrando informações de disponibilidades hídricas também de forma sazonal. Então, eu vou escolher aqui, né, sazonal. Se você escolher longo prazo, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar o valor, né, e aí ele vai colocar o mesmo valor para todos os meses, tá, pessoal? No caso aqui da sazonal, eu posso diferenciar, né, essas informações de volumes requeridos diferenciada para cada mês. Então, vazão bombeada, horas de uso por dia e dias de uso por mês. E aqui ele vai fazer um cálculo do volume mensal, né, da retirada mensal, fazer uma estimativa, que é a multiplicação desses três campos aqui, certo? Então, por exemplo, um cara que está retirando 10 metros cúbicos por hora em janeiro, durante 15 horas por dia, durante 20 dias por mês, o volume mensal aqui ele já deu em metros cúbicos de 3 mil metros cúbicos, certo? Então, aqui a gente pode usar a informação de copia e cola, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Vou usar aqui só para vocês verem. Estou colocando tudo constante para facilitar aqui, tá? Mas isso aqui vocês poderiam diferenciar. Vou diferenciar um aqui só para que a gente perceba. Por exemplo, aqui em julho eu vou colocar 20. Tá? Então, ele atualizou aqui, 333, aqui está 6 mil. E aqui é uma informação relevante também. Essa tabelinha é bem
importante a gente saber para que ela serve, que é se aquela captação ela vai ser inserida, né, no balanço ou não. Tá? Por padrão, toda captação subterrânea, ela, por padrão aqui no sistema, está marcado, né? Então, toda captação subterrânea vai ser inserida no balanço. Vamos imaginar que vocês tenham mais de uma vazão de referência, né? Por exemplo, vocês queiram trabalhar com 2 balanços, a Q50 e a Q90. E, por padrão, as duas vão estar marcadas, tanto a Q90 como a Q50. Mas, por algum, sei lá, pode ser surgir uma resolução no futuro lá que as captações de irrigação, elas não entram no balanço da Q90. E aí, por exemplo, essa captação de irrigação aqui, a gente teria que desmarcar a Q90 e só deixar a Q50 marcada. Certo? Então, no caso aí da SEMAR, não existe essa regra, né? Não existe, então, todas as captações, qualquer tipo, elas vão ser inseridas, né, no balanço da Q90, que é a vazão de referência para a outorga. Pronto, com essas informações, a gente pode, então, adicionar e criar essa requisição de outorga. Eu vou tentar fazer isso agora, ele está processando. Ele está criando, então, a requisição de outorga e já automaticamente ele gera a informação e leva para o banco de dados, né? Então, vejam que ele criou uma linha aqui na tabela, certo? Que é a requisição que eu acabei de cadastrar, e eu posso gerar o shapefile da localização, né, de tudo que foi cadastrado aqui nessa tabela, através desse comando aqui, que é o arquivo, criar ou atualizar shapefile. Então, vou clicar aqui, ele pede para eu digitar o nome do shapefile, eu vou colocar aqui de outorgas, dá um OK, e ele criou o shapefile e colocou lá o pontinho, tá vendo aqui o pontinho da requisição. Eu vou até fechar aqui essa janela. Aqui está o shapefile de outorgas, as classes, essas classes, por padrão, o sistema coloca em função da data de vencimento, mas como é uma requisição, não é uma outorga ainda, né? Então não tem data de vencimento, porque é uma requisição e vai ser feita a análise ainda do processo, né? Daquele pleito de outorga. Então, todas as requisições, elas são plotadas aqui na cor roxa, certo? E aí, depois que viram outorga, aí ela vai ganhar uma cor diferente, né? Em função da sua classe de vencimento, tá? Beleza. Alguém tem alguma dúvida até aqui? No cadastro de uma requisição de outorga? Posso seguir? Não, professor, tudo certo. Tudo certo, né? Vou seguir, então. Professor, rapidinho. Pode falar. Eu estava com uma dúvida, na verdade. Porque o senhor falou que não permitia, né, cadastrar um processo 2 vezes, no caso. Certo. Só que eu estava tendo um probleminha que, às vezes, tipo, no balanço, quando a gente ia ver, as meninas iam fazer o parecer, tava lá o processo 2 vezes. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu inseria no cadastro o processo, aí quando eu ia salvar o projeto final, não salvava. Aí Sim. lembra que eu falei com o senhor que aí você falou para ir lá na parte de importação e tudo mais? Sim. Aí eu importava o processo e salvava. Aí da outra vez que eu ia abrir, tava lá, importar de novo. Eu falei, oxi, o que é que tá acontecendo? Então, muito Aí eu provavelmente lembro. ele já estava lá no projeto e ele não deixou salvar, entendeu? Na hora de salvar, ele não deixou. E Entendi. aí, por isso que quando você abriu de novo, ele ficou como importado, para ser importado ainda. Por quê? Porque ele já estava no seu projeto. Você já tinha cadastrado ele com esse número. Uhum, Aí, nesse caso, tu teria que remover ele do teu projeto, certo? E importar, se quisesse usar o que estava lá no banco, né? Aí você ia ter que remover o que está no seu projeto e importar ele do banco. entendi. Entendeu? Então, Uhum, esse seria o procedimento. certo. Mas, assim, tá, é estranho, ainda é estranho porque não pode ter, como eu falei, né? Não pode ter no banco 2 processos com o mesmo número. Então, se acontecer isso de novo, por favor, me dá um print aí
porque eu preciso investigar. Tá certo, professor. Viu? Tranquilo. Obrigada. Beleza. Vou voltar então para a tela de gerenciador de outorgas, certo? E aí vem uma coisa interessante aqui, né? Que são as colunas, né? Cada coluna tem uma informação específica. E uma informação muito relevante aqui para o analista é esse aqui, ó, que é o status do processo. Status do processo. E aí vem aqui, está em análise. Você vê que o tipo aqui é requisição, o status do processo, análise, o tipo de requerimento é um novo requerimento, não é uma renovação. Novo requerimento, o requerente sou eu aqui, beleza? Está em análise. Beleza. Os processos, né, as requisições que estão com status análise, para avançar esse processo aqui, eu preciso fazer análise técnica, certo? Fazer análise técnica. E para fazer análise técnica, eu preciso fazer a simulação, certo? E aí tem um outro status, né, que é o primeiro, logo a primeira coluna aqui, que é o status de simulação. O status de simulação, existem 3 status de simulação, que é o cadastrado, como vocês estão vendo aí, eu acabei de cadastrar. Cadastrado ou aguardando simulação. Então, esse é o primeiro status. O segundo status de simulação é simulado, aguardando adicionar no balanço. Né? Então, ou seja, é uma requisição que foi simulada, mas ainda não está no balanço definitivo, certo? E o último status é o adicionado no balanço. Bom, qual é a diferença aí entre eles? O cadastrado, ele não tá nem simulado, né? Não foi ainda nem simulado, né? Ou seja, não está no balanço e nem está simulado. A diferença do simulado para o adicionado no balanço é que no simulado a gente consegue fazer uma avaliação do efeito daquela requisição no balanço, mas efetivamente ela não vai estar ainda no balanço, certo? Ela não vai estar ainda retirando a água. É só uma simulação. Então o sistema ele faz uma simulação, uma projeção do que vai acontecer. E o último status, né, que é o adicionado no balanço, é quando você aprovou, né, a outorga está aprovada, beleza, já saiu, foi emitido, né, a portaria, já foi emitido, né, já foi publicado em diário oficial. Aí sim, com tudo isso, né, aquela requisição, a gente pode incluir aquela requisição no balanço. E aí ela, efetivamente, ela vai estar sendo considerada ali no balanço para as próximas análises, né? Lembrando que uma requisição adicionada no balanço, ela afeta na análise de uma próxima requisição, né? De uma análise de uma próxima requisição. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a ordem também, né? Essa ordem de análise também pode influenciar no processo, né? Obviamente que pode acontecer, né, de você adicionar no balanço e aí quando você for inserir fazer uma próxima análise de uma nova requisição, aquela requisição ela não tem, né, água suficiente para atender aquele uso e eu precisar revisar até aquela requisição que eu já aprovei. Isso é possível, né, porque daí você está fazendo ajustes para que você consiga atender ao máximo de usuários. Mas, obviamente, né, quem pede antes tem prioridade do que pede depois. É uma fila. A gente precisa seguir essa ordem. Então, não obrigatoriamente você precisa fazer toda vez uma revisão. Então, quem entrou na fila e não tem água, pode acontecer de você indeferir o processo ou deferir o processo parcialmente com, vamos supor, metade do volume que ele está pedindo. Né? O sistema ele até faz essa conta. Qual é o volume máximo que você pode outorgar que vai atender todo mundo, que não vai impactar nenhum usuário que está
a jusante do sistema, né, ou os usos que já estão presentes, tá? Então, isso, conhecer esses status é muito importante para essa questão da análise da outorga, certo? Então, a nossa recomendação é sempre seguir a fila. Quem pediu antes tem prioridade no que, né, pediu depois, e aí você faz essa análise, né, sequencial, né, porque, obviamente, né, os que já estão ligados ao sistema, né, no balanço, eles, enfim, já vai ter o comprometimento hídrico aí e vai, obviamente, afetar na solicitação de um futuro usuário de água, certo? Então, tem toda essa questão, tá? Bom, vamos lá, então. Como é que eu avanço para esse processo aqui, o status desse processo? Status análise, né? O próximo status aí seria eu fazer a análise técnica e enviar o parecer técnico. E aí, depois que eu envio um parecer técnico, eu fico aguardando o resultado final, ou seja, a publicação na portaria e a emissão, né, a publicação no Diário Oficial. E depois que sai a publicação do Diário Oficial, aquela requisição ela pode ser convertida em outorga, né? Então, a requisição aqui ela vai ser convertida em outorga, tá? Isso só depois que é publicado em Diário Oficial. Então, esse é o procedimento que precisa ser feito, certo? Vamos lá, então. Eu vou fechar essa janela agora e vejam que está cadastrado, né? Não está simulado. Então, eu não posso enviar, por exemplo, uma análise técnica sem que esse status aqui avance, né? No mínimo, aqui tem que estar simulado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o gerenciador de outorgas e eu vou fazer a simulação dela, simulação do impacto dela. Então, eu vou vir aqui em simulação, balanço e simulador de outorgas. E aí ele vai para essa janelinha aqui. E no simulador, o que é que eu vou fazer? Eu vou... deixa eu ampliar aqui a janela. Você vê que só tem ela, né? Aqui cadastrado. Eu vou fazer a simulação aqui, ó, só tem 3 opções. Simular impacto no balanço, adicionar a outorga simulada no balanço e remover a outorga simulada no balanço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simular o impacto no balanço. Pronto, já é bem rápido, né? Ele já simulou. Você vê aqui que o status já mudou para aguardando inclusão no balanço hídrico, simulado, aguardando inclusão no balanço hídrico. E com esse status, eu consigo já visualizar os resultados dessa requisição de outorga. Então, eu vou vir aqui em resultados, visualizador de outorgas, e vou visualizar o impacto do balanço. O que é que acontece? Como eu não cadastrei ainda as vazões, tá? A disponibilidade hídrica está zerada de todos os trechos, né? Porque aqui não está nada cadastrado. E nesse caso aqui eu só vou ter demanda nessa parte do pós-impactado, né? Porque quando você simula, o que é que acontece, né? O que é que eu preciso ver? Eu preciso ver o antes, né? Antes daquela requisição ela ser ligada ao sistema do balanço, antes, né? É a situação que a gente chama de pré-impactada, ou seja, vocês observem aqui, né? Como não tem nenhuma outorga, só tem ela no sistema ligada, então não tem uso ainda, está tudo zero, está tudo zerado. E aqui a situação pré-impactada, né? Antes dessa requisição virar outorga. E quando essa requisição virar outorga, que é o pós-impactado, vai ficar assim, ó. Aqui são as demandas, né, em termos volumétricos. Vocês lembram aqui que eu coloquei uma demanda diferente aqui para junho, né? 6.000. E aqui é o saldo, as barrinhas verdes, né? Estão todos negativos. Por quê? Porque eu não cadastrei ainda a disponibilidade hídrica, certo? Então, estão todos negativos aqui. Aqui a gente vê o perfil longitudinal do pós-impactado, né? Para cada mês, isso pode ser visto, para cada mês também. Os trechos, né, impactados, né? Quais são os trechos do pré-impactado, pós-impactado,
Tá vendo? Todo mundo está negativo porque não tem disponibilidade hídrica ainda. Então, todos os meses. E em todos os trechos, né, que a jusante, aquela outorga que eu estou analisando, então todos os trechos estão com balanço negativo. Usuários impactados, não existe nenhum usuário ainda ligado ao sistema, só existe ele, né? Então ele está mostrando aqui como é que vai ficar o saldo hídrico negativo, né? Porque também não tem disponibilidade hídrica. Aqui está um resumo e alguns indicadores de suporte à decisão no pré-impactado e no pós-impactado. No pós-impactado aqui, ó, você vê aqui, ó. No pré-impactado, ele tem 3 perguntas. Existe algum mês com balanço negativo na bacia analisada, que está onde, né, aquela outorga está ligada? Não, né? Não existe nenhum mês com balanço hídrico negativo. Existem trechos de rios a jusante com balanço negativo? Também não. Então, isso é muito bom, né? Não existe nenhum trecho negativo a jusante e não existem usuários a jusante também com balanço negativo. Então, na situação pré-impactada, sem essa outorga, está tudo beleza, né? Com essa outorga, você vê que aqui tudo ficou sim agora, né? Quer dizer que ele impactou algum mês, né? Ele impactou algum trecho de jusante e impactou também usuários que estão a jusante, certo? Isso porque, né, como eu já falei aqui, não tem não cadastrei a disponibilidade hídrica, né? Então por isso que tem esses impactos aqui. E aí eu posso exportar o relatório, certo? Exportar o relatório final. Isso aqui tranquilo, né? Dá para preencher, tal, colocar um cabeçalho, localização. Vocês já, a maioria aí, eu acho que já está bem habituada. E aqui a gente escolher qual vai ser o nosso parecer, né? O técnico aqui ele vai escolher. Se tem a presença de trechos com balanço negativo, no resumo, ele já dá uma ideia se vai ter ou não, né? Então, ele pode escolher aqui se vai ter ou não. E qual é a conclusão? Se ele vai deferir parcialmente ou se ele vai indeferir. Bom, observem que mesmo o sistema ele deixa a cargo do analista a conclusão, né? Qual é a conclusão dele? Se ele vai deferir, vai indeferir ou se ele vai deferir parcialmente, certo? A gente não quis travar isso aí porque pelo sistema, porque poderia engessar e a gente entende que tem situações específicas onde o saldo, por exemplo, hídrico, ele está negativo, mas é um negativo muito pequeno, que daria para passar. E daí a gente pode deferir parcialmente, certo? E colocar uma condicionante, certo? Aqui nesse campo aqui. Então, é por isso que o parecer, ele está flexível, certo? Parecer hidrológico. Então, em função das opções que a gente escolhe, a gente pode gerar um relatório e é esse PDF que a gente precisa analisar, precisa enviar, né, para o sistema a fins de progredir, né, para a próxima etapa, né? Sair da etapa de análise para a etapa de aguardando o resultado final, certo? Vamos supor que eu já gerei aqui, tá, um relatório, um parecer, tá? Um PDF. E aí eu vou voltar agora para o meu gerenciador de outorgas, né, com o meu parecer já produzido dessa análise, né, técnica do sistema. E agora eu vou enviar a análise técnica aqui, essa opção, né? Enviar análise técnica. Então, cliquei aqui, ele abre essa janelinha, onde eu tenho que anexar o PDF, que é o parecer técnico, né, que você gerou. Eu vou pegar esse aqui, ó, pegar um que eu já parecer, esse aqui, ó, esse parecer aqui que eu já fiz. Aqui a gente pode colocar condicionantes ou não, certo? Eu vou botar aqui sem condicionantes. Sem condicionantes. E a gente precisa marcar essa opção. Eu confirmo que concluí a análise técnica deste requerimento de outorga. Então, a gente precisa marcar essa opção para enviar. E aí, a gente envia, né, esse PDF para o sistema, e aí vocês vão notar que ele vai progredir
em termos de status do processo. Pronto. Análise concluída, parecer técnico enviado, e ele mudou aqui, ó, o status do processo agora para aguardando resultados. Então, nesse caso aqui, o analista, né, que está usando o SSD, ele concluiu a análise técnica, né? E aí ele vai só aguardar sair a publicação no Diário Oficial agora, né? Por quê? Mesmo que o seu parecer seja positivo, né? Você deferiu, vamos supor que você deferiu esse requerimento aqui. Pode ser que lá na frente encontre alguma irregularidade jurídico, e aí, mesmo com o teu parecer favorável, aconteça de negar, né, essa outorga por alguma irregularidade lá na frente. Tecnicamente foi aprovado, mas juridicamente pode não ser, né? Então, daí vocês não podem converter isso aqui para outorga, porque vocês precisam aguardar exatamente ela ser publicada, né, no Diário Oficial, certo? Então, e aí ele vai ficar com status de aguardando resultados. Aí, vamos lá, passou alguns dias, né? Passaram já alguns dias, e aí você, o analista, recebeu informação e esse requerimento aqui foi aprovado, já tem portaria e foi publicado em Diário Oficial. Então, o que é que você vai fazer? Você vai converter agora essa requisição em outorga, porque ela já é uma outorga, certo? Já é uma outorga. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou selecionar ela e vou converter o requerimento para outorga. Essa opção, converter requerimento para outorga. Então, venho aqui, clico e ele vai pedir algumas informações. Ó. Qual foi a data de entrada do processo na SEMAR? Aí você vai colocar aqui, vamos supor, foi na semana passada, dia 18. Qual é o número do protocolo? Dá para preencher. Qual foi a data do protocolo que ele protocolou? Vamos supor que foi no mesmo dia de entrada aqui, dia 18 também. Qual foi a data de emissão da outorga? Vamos supor que foi hoje. A outorga foi emitida hoje, publicação. E qual é a validade da outorga? Vamos supor que a validade dela é daqui a 5 anos, certo? Estamos em 2021, então lá para 2026. Então aqui 2026, outubro, dia 25. Então foi 5 anos para frente, validade dessa outorga. E pronto, só com essas informações aqui, a gente já pode converter, certo? Observem que o único campo obrigatório aqui é o processo e a data de validade. Os outros são opcionais. Então, aqui eu vou converter já para outorga. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele está convertendo. Pronto, converteu e já atualizou o shape. Ele já fez uma atualização automática do shape. Não é como eu falei para vocês. Quando ele é uma requisição, ele fica roxo, né? Quando ele vira uma outorga, ele ganha uma cor dessas aqui, ó. Então, ele já ganhou uma cor e a cor que ele ganhou foi verde, por quê? Porque a data de vencimento dele é maior do que 12 meses, né? O período aqui maior do que 12 meses, por isso que ele pintou de verde. Pronto, a gente chega no ponto onde agora a gente já tem a outorga. Lembrando o seguinte, pessoal, dentro dessa outorga, tem as informações da requisição original, né? O sistema, a gente pode acessar a qualquer momento. Você vê que o tipo aqui mudou, né? O status do processo foi deferido. Porque eu só posso converter para uma outorga se foi deferido, né? Então, ele automaticamente já passa para deferido, né? Se fosse indeferido, vocês iam usar essa opção aqui, ó. Indeferir requerimento de outorga, daí ele ia mudar, ele ia ser uma requisição com status indeferido, certo? Então, tem essa opção também, né, de indeferir. Beleza? E as informações da requisição dessa outorga, elas podem ser acessadas, né? Aqui, ó, em editar requerimento de outorga, a gente pode acessar elas. Aí, ó, as informações, né, do requerente, do uso, das informações de retirada. Então, tudo isso aqui
a gente pode acessar essas informações no sistema. Bom, alguma dúvida até agora para converter, chegar nesse ponto da outorga? Tá tudo certo? Posso seguir? Tudo certo. O pessoal respondeu aí. Respondeu? O pessoal está respondendo no chat. Tá. É bom falar, pessoal. O pessoal está na outra tela. Só pode ligar o microfone aí sem problemas e fala. Bom, vamos agora fazer uma simulação de uma renovação de outorga, né? Vamos supor que esse processo aqui ele já passou os 5 anos, tá? Já estamos lá em 2026, já está perto lá de vencer essa outorga e o camarada ele entrou com o pedido de renovação, certo? Então, como é que eu faço uma renovação de outorga? Basta, então, a gente selecionar a outorga e aí vir aqui, ó, em arquivo e renovar a outorga, né? Você vê aqui, as opções de outorgas, tem algumas opções aqui, é uma opção antes que é editar, né? A gente pode editar a informação da outorga, por exemplo. Deixa eu abrir aqui, só no editar para vocês verem, ó. Ele vai abrir o formulário das datas, né? Aquele formulário que eu acabei de preencher, né? Para transformar a requisição em outorga. Você vê que eu tenho o analista, ele pode editar essa questão das datas aqui ainda, certo? A data de emissão, a data de vencimento, enfim, é possível fazer essas edições mesmo após a outorga estiver emitida, certo, pessoal? Então, é possível fazer isso. E a renovação, ela é simples, ó. Eu clico aqui, né, na outorga que eu quero renovar e vou clicar aqui em renovação de outorga. Então, ele vai abrir o formulário, que é o formulário de cadastro das informações. Você vê aqui que eu já tenho o número SIGA, ele tem aqui dizendo quando é que ele foi criado, quando é que foi atualizado, a situação atual da outorga é deferida, o número da outorga é esse daqui, está sem protocolo, né? A gente não preencheu a informação do protocolo, aqui é o número do requerente. Então, isso aqui tudo eu posso editar, né? Vamos dizer que na renovação mudou aqui o nome do requerente, não é mais eu, é outra pessoa. Então, eu posso editar aqui, eu posso mudar o endereço. Enfim, tudo pode ser mudado aqui. A captação não é mais de irrigação, ela é de abastecimento humano. Enfim, tudo é possível editar, a coordenada, tudo é livre. As informações de bombeamento, horas de uso, tudo também é possível editar. Mas vamos supor que é uma renovação mais simples. Essa renovação não mudou nada, né? Ele não vai pedir nenhuma alteração. Tudo vai continuar como está, né? O nome do requerente, as vazões bombeadas, o uso continua o mesmo. Ele só quer renovar mesmo, né? Para estender a sua licença. Então, esse é o caso mais simples, né? Que a gente só vai abrir aqui e apertar em renovar. Então, vou fazer isso agora, renovar aqui. Pronto, ele renovou e atualizou o shape. Você viu que a outorga ela foi convertida para requisição, ela voltou a ser uma requisição, ó, voltou a ficar roxo, né? Porque agora é um processo de renovação. O tipo de requerimento agora é uma renovação, não é mais um novo requerimento, é uma renovação. E ele está ligado, obviamente, a uma outorga, essa renovação, né? Aquela outorga lá a esse processo, onde o processo ele não mudou. Você vê que aqui é o mesmo número. Então, e agora, mais uma vez, vocês observem que o status do processo ele voltou para análise. Ou seja, eu vou ter que... O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que simular a requisição, né? Essa renovação aqui, né? Vou ter que simular, vou ter que gerar um novo parecer técnico, né? Porque daqui a 5 anos, o balanço, né? Posso ter outros usuários, posso ter outra configuração, então eu vou ter que fazer uma reanálise técnica desse balanço. Então, por isso que o status de simulação ele volta para o cadastrados para obrigatoriamente o técnico ele fazer a análise técnica mesmo do balanço, simular, ver os resultados, gerar o relatório técnico, entendeu? Então,
Por isso que ele volta aqui para análise e para o status de simulação cadastrado. Professor, Foi. duas perguntas. A primeira, no caso, quando ela volta a ser uma requisição, as informações, por exemplo, o número do processo do primeiro processo, para onde é que ele vai? Isso aí Aqui, tá? Não muda não. é porque a gente, quando uma renovação é um novo número de processo na semana, um novo número de SEI. Entendi. Mas nesse caso aí, Hugo, é possível editar. Deixa eu ver aqui. Ó. A gente consegue editar, mas a gente perde a informação do número do processo matriz. Boa pergunta, mas acho que vai desvincular realmente. Acho que desvincularia o processo matriz. Mas vocês é uma situação comum, então, né? Mudar o número, vai receber um novo número do processo aí. Ele recebe um novo número, sempre. Sempre recebe um novo número. Eu estava pensando até no. Porque eu imaginei o seguinte: na renovação, ele criar uma nova requisição com todos os dados. Ó, Mas aqui ele pode editar, tá vendo? Ó, ele pode. Sei lá, vamos botar outro número aqui para ele. Vamos ver se ele permite, né? 002 agora. Ele permite, ó. Eu vou editar. E vou responder a tua Professor, pergunta agora. só confirmando o que o Hugo disse, é editável, só que aí que acontece. Só que acontece, quando eu edito, eu não sei se o número do processo que estava antes permanece. Aí eu Acho que coloco o número sim. atual no processo. Não, peraí, vamos lá. Vocês estão dizendo que o processo ele ganha um novo número na renovação, foi o que a gente fez, certo? Agora, existe um histórico, né? Um histórico das requisições que vão ficar vinculadas a esse processo aqui novo, certo? Então, e aí tem um histórico. Esse histórico, ele só vai ser visualizado quando eu converter esse requerimento em outorga, depois que eu fizer a análise técnica. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu fazer aqui, ó, uma simulação, só para que a gente realmente descubra se isso dá para fazer. Está aqui simulado. Vamos supor que eu já gerei o relatório técnico e vou voltar para lá, certo? Vou voltar para lá, está aqui simulado e vou agora enviar a análise técnica. Vou anexar o meu parecer novo, sei lá, vou supor que esse daqui, confirmar, medir vazão, uma condicionante, deixar aqui, vou enviar o parecer técnico desse pedido de renovação, enviei, está aguardando o resultado, o novo número de processo aqui, e agora eu vou converter para a requisição, para o requerimento em outorga, né? Aqui, ó, converter requerimento para outorga, e vamos ver, não foi, não deu, não está preparado não. Que eu acho que ele, exatamente no histórico, ele deu um erro aqui, ó, ele não conseguiu pegar por conta do número do processo, ele deu um erro. Eu vou anotar aqui, Hugo, para que eu reveja isso, né? Já que a SEMAR tem essa particularidade. Onde é que a gente vê o histórico que eu perdi? Exatamente nessa tela aqui. Deixa eu continuar aqui para... fazer o login e vou abrir aqui o projeto.
Pronto, aqui estava o processo de outorga, né? Com esse número aqui, eu vou renovar. Vou renovar. E aí, bom, aí o que é que a gente tentou fazer? A gente tentou alterar o número do processo. Consegui alterar aqui na edição, né, do requerimento, alterou o número do processo. Só que a gente não conseguiu converter, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou enviar essa análise técnica com esse número do processo, só para que vocês vejam o histórico aqui, ó. Enviar a análise... Opa, tem que simular antes, né? Fechar aqui. Simular. Simulou. Vou voltar aqui para gerenciador de outorgas. E agora, com os dados simulados, eu consigo enviar a análise técnica. Vou anexar aqui o PDF. Vou enviar aqui sem condicionantes. Beleza. E agora, na conversão do requerimento para outorga, né, porque agora ele já está aguardando resultados, aqui, quando eu converto o requerimento para outorga, ó, ele já deu um probleminha aqui, ó. Em relação a esses índices aqui, não tá legal. Tem que rever isso aqui, cara. Isso aqui ó, foi porque eu alterei lá o número. Enfim, não vai... Beleza. Não vai dar agora. Quando fizesse a renovação, ele já pedisse um número novo e armazenasse no histórico antigo, né? Seria o... Sim. Né? E daí pegaria o número antigo, né? Lá no histórico, né? Assim, quando a gente entrasse com a renovação, uma das informações que necessárias para colocar seria o novo número de processo, informação obrigatória. Tá. Que quando a gente entra com a renovação, o novo número de processo não é obrigatório, né? Na renovação? É porque ele pega do anterior, ele por padrão ele está pegando do anterior. Mas aí dá para editar, entendeu? Não, então Aí daria para editar tranquilo. Se o senhor iniciar aí um... Não importa. Se o senhor iniciar aí uma renovação, é uma sugestão em relação a uma forma da gente manter o histórico, entendeu? Iniciar uma renovação. Tá. Pronto. Aí aqui ele permitir editar já. Entendeu? Aí ele já está em branco e a gente já colocar um número novo. Entendi. E ele armazenar esse número antigo no histórico. Certo, entendi. Isso é obrigatório a gente colocar o número novo, porque sempre tem. Aí ficaria bem redondo. E a Alice perguntou aqui também, transferência de titularidade. Transferência de titularidade aqui vocês podem fazer a parte de requisição, porque assim, para o sistema aqui, o sistema de suporte à decisão, a questão da transferência da titularidade, ela não é tão relevante assim, né? Porque o que interessa mais aqui é o balanço, claro. Certo? O balanço em si. Agora, é possível fazer transferência de titularidade? Sim. É só editar aqui a renovação e alterar. Se isso for aprovado internamente, né? A transferência de titularidade for aprovada internamente. Agora, quando tiver o sistema de gestão mesmo, né? De outorgas, né? Que é a parte web, o gerenciador, aí sim, esse pedido de transferência de titularidade, ele vai entrar como um processo diferenciado, né, da renovação, mas por enquanto não tem essa opção aqui exclusiva, né, de transferência de titularidade. Por quê? Porque a transferência de titularidade não altera nas informações do balanço, especificamente, né? Exato. Uma coisa que
que a gente pode alinhar na semana. Eu não lembro agora se a transferência de titularidade a gente dá uma portaria nova, né? Isso é certo. Mas eu acho que não altera o número do processo. A gente pode mudar internamente isso. Entendeu? Na portaria de transferência de titularidade, que é um processo administrativo, a gente se refere ao número de processo original, para não ter que alterar o número de processo. Entendeu, Alice? Aí a gente altera só as informações do requerente. E o número da portaria que vai alterar também, né? Não sei se dá para alterar o número de portaria no outorga dada, concedida. Acho que dá. Você sabe falar, dizer, professor? Tipo, quando a gente concede um outorga, a gente fala o número do ato, né? Sim, sim, que é a portaria, né? É possível cadastrar aqui, né? É possível alterar? Sim, deixa eu ver aqui. Outorga, editar. Aqui está como protocolo, né? Rapidinho, Ainda não pessoal. tem esse campo de portaria, não. É outra coisa, porque Sim. a gente faz o cadastro dessa transferência. Alô? Pode falar. A gente faz o cadastro dessa transferência de titularidade. A gente faz o cadastro dessa transferência também no QNAR. Aí são processos diferentes. Aí eu acho que ia dar uma problemática grande, não? Se a gente editasse no SIGA e... Eu não sei como é que a gente poderia fazer. No QNAR é um processo novo? Entendeu? Entra como Tipo, outorga nova? a gente... tipo, porque assim, na SEMAR tem o processo de transferência de titularidade, que ele tem o número de processo e o número de portaria, certo? Certo. E a gente cadastra esses processos de transferência de titularidade também no QNAR e na planilha interna da gente. Mas no Aí eu fico QNAR, pensando, você se a gente... altera os dados do cara ou você cadastra um novo usuário? Eu altero. No QNAR você só altera os dados dele lá, no cadastro que já existe. Eu invalido que o anterior eu invalido, o anterior eu coloco um comentário, crio um novo, entendeu? Crio um novo, com um novo número de processo, número novo de portaria, e coloco um comentário referente ao outro processo antigo. Entendeu? Entendi. Então tem que entrar como uma renovação, né? Eu vou Aí eu pensar fico mais. pensando nessa comunicação entre o QNAR e o SIGA, para não dar uma problemática depois, né? Porque o nosso Sim, tem objetivo que é dar pegar as informações do SIGA e passar para o QNAR. Uhum. Isso realmente tem que estar bem alinhado, né? Inclusive, de preferência, gerar a planilha que vai ser importada lá no QNAR, aqui no SIGA, né? Para compatibilizar essas informações. É possível fazer isso, né? Aqui, né? Tem uma função, né? Onde a gente exporta o arquivo QNAR e a gente trabalhou, né, no sentido de reproduzir fielmente todos os campos lá que o QNAR precisa. Enfim, mas vocês precisam verificar se está tudo certinho, né? Para ver se tá faltando alguma coisa. Principalmente quem está trabalhando mais com o QNAR, né? Tanto na importação como exportação de dados do QNAR. Pedir para vocês deram uma olhada nessa planilha aí que o sistema está gerando e se vocês conseguem realmente enviar, né, essa planilha, importar lá no QNAR. Tá. Eu vou pensar mais sobre essa questão da transferência e a gente vai comunicando, professor. Certo. Mas, entendi. Eu queria... Aqui no edital Torval, ele até, a gente tentou fazer aqui, ó, ele tem o histórico de requisição, eu vou colocar uma coluna aqui com o número do processo, tá só o número, ó. Você vê que ele gerou aqui, ó. Perfeito, perfeito. Ele gerou, ele converteu, só que ele deu erro de apresentar no histórico. Então, tem um probleminha aí, né, ainda na conversão, certo? Para fazer a listagem corretamente no histórico, e daí eu coloco, então, uma coluna que é o número do processo. Porque daí vocês vão saber se o número do processo mudou, né? Quando é que ele foi criado, quando é que ele foi atualizado, certo?
Então, vai dar para saber isso aí. Legal, entendi. E seria interessante também no histórico ter uma coluna para dizer se ele é renovação. Porque a minha saída inicial agora que eu estou pensando é pegar a mesma função de renovar e criar uma função de transferir titularidade, que é exatamente a mesma função. Só chamar ela de outro nome. Porque aí vai ficar no histórico do processo, vai ficar todas as renovações, revisões e transferências do mesmo processo, dentro do SIGA, né? Certo. No Aí outro a gente processo está o tipo de requisição, né? Se é renovação ou novo. Porque eu acho que é fácil para você fazer, pensando na programação da coisa, a gente pegar essa função de renovação, usar a mesma base e trocar o nome, chamar ela de transferência de titularidade e uma de renovação, de revisão, que a revisão também é um processo novo. E aí, nesse histórico que o senhor me mostrou, eu ia ter o processo matriz no fundo, as renovações, transferências e revisões acima. Porque tanto transferência como revisão é um processo novo com portaria nova. Entendi. Então, só que daí teria que ter 3 tipos, então. 3 tipos. Renovação e transferência de titularidade, não é isso? E revisão. E revisão. É. Tudo processo novo. Isso. Mas é exatamente a mesma função de renovação, sem tirar nem pôr. Só troca o nome. E quando vai para a transferência, vai vir a requisição novamente. A gente, quando faz a transferência, aí vira outorga. Aí fica lá no histórico. Certo, revisão. Até tem uma função aqui de revisão, mas eu não estava considerando como um tipo não, viu? Entendi. Até tem essa função aqui de rever, mas ela é de revisão de parecer, desculpa, né? Revisão de... É porque às vezes o usuário pede vazão a mais, tempo de bombeamento. Entendi. Tem que incluir, então, né, 2 funções novas aqui, 2 tipos novos. Isso. Porque aí o histórico fica bem organizado, fica bem legal. A gente vai pegar naquele mesmo ponto e vai ver todas as renovações, transferências e revisões aquela mesma coordenada no espaço, né? Certo, entendi. Fica legal. Entendi. Dá para fazer, tranquilo. Dá para fazer, mas por enquanto aí só tem nova e renovação, né? Sim. Assim, a transferência, por enquanto, teria que editar, né? O requerimento, né? Mas aí internamente vocês teriam que saber se isso é transferência. E essa revisão também, né? É uma edição, na verdade, né? É uma edição de um requerimento, né? Só que é do tipo revisão, né? Isso. A minha Porque ele preocupação gera é um novo processo. esse histórico. A minha preocupação agora é essa, é o seguinte. Esse histórico que ele mostra aí é um histórico resumido, eu consigo ver todas as informações do anterior, por exemplo, se eu alterar numa revisão a vazão, eu consigo ver a vazão que era antes, eu só consigo ver o que está naquele campo ali. Não, daria para acessar, daria para colocar uma opção aqui para acessar a tela, né? E as informações completas. As informações completas. Daria para colocar um botãozinho aqui para acessar tudo. Pronto, legal. Aí ficaria perfeito mesmo. Esse histórico é muito importante para a secretaria, porque a gente vê até nas renovações, assim, os pareceres técnicos e tal, ajuda muito a entender, né, a problemática lá. Uhum. Beleza, cara. Entendi. Isso aí é tranquilo. Botar esse botãozinho aí, ele vai aparecer aquela tela lá onde vai popular todos aqueles campos do lado. Sim, show de bola. Perfeito.
Aí, Ele já está pegando só algumas informações aqui, entendeu? Ele uhum. Apesar de estar tudo gravado, ele está tá tudo gravado, apresentando na tela aí Só, algumas informações. só está apresentando algumas aqui. Tranquilo, Quando, tranquilo. agora eu queria testar, não sei se o senhor já falou, que cheguei um pouco atrasado, em relação ao cadastro de lançamento e de subterrânea. Sim. Só cadastro, só cadastro. Como é que a gente conseguiria fazer isso daí? Cadastro aqui, né? Seria captação subterrânea, a finalidade, né? O tipo de uso. Seria dentro do gerenciador de outorgas mesmo. Sim, sim. Seria uma nova requisição, né? Só que aí o tipo é captação subterrânea e é o mesmo procedimento, o mesmo procedimento. Só que, como eu falei no começo, né? Ele não vai fazer balanço, né? Porque como é Claro. subterrâneo, ele não vai para o balanço superficial. Uhum. Perfeito. Mas dá para cadastrar. Pelo menos, por exemplo, de ter informação digitalizada e também acessar a questão de histórico, já daria para pegar isso aí também, né? Uhum. E, enfim, já colocar, já porque pensando lá na frente, né, também, que já vai ter a parte de balanço subterrâneo, né, na próxima etapa do projeto. Então, daqui a pouco aí a gente vai ter aqui simulação de... essa parte vai ficar ativada, né, que é a simulação de águas subterrâneas. E depois a visualização de resultados também, né, do balanço subterrâneo aqui. Então, aí entraria mais 2 itens aqui, né, para o balanço, para gerar o parecer técnico, e aí entra no mesmo procedimento do superficial, aqui no gerenciador de outorga, né, de enviar parecer, O enfim, muita cadastro da coisa. subterrânea, ele tem informações a mais? O cadastro da Não, não, a princípio aqui não. Daria Tá. para personalizar, entendeu? Lá no sistema web tem informações diferenciadas. Tem informações diferenciadas, mas aqui não tem informações diferenciadas, né? Por exemplo, tá genérico. Por exemplo, qual é o nome do recurso hídrico, né? Então, você poderia colocar aqui o nome do aquífero, né? Aqui entraria no nome do recurso hídrico. Enfim. Deixa eu voltar um pouco, professor, para... É porque eu estava imaginando um pouco diferente já. O meu objetivo de cadastrar as subterrâneas e os lançamentos é para quando a gente chegar no final do ano, eu exportar a planilha do KINAR e já entregar todo o cadastro para a Agência Nacional de Águas. Certo. Aí, tanto o subterrâneo como o de lançamento, lá no KINAR tem informações diferenciadas. Tem profundidade, Sim. transmissividade, o de qualidade de água vai ter os parâmetros. Isso. Aí, esse nível de cadastro para lançamento e para subterrâneo, compatibilizando com o KINAR, já foi pensado? Isso eu fiquei na dúvida, realmente. O de lançamento, sim. O de lançamento tem esses dados, né? O cadastro de lançamento já tem mais dados. Já tem os dados aqui compatíveis com o KINAR. Na captação subterrânea, penso que não, Hugo. Penso que, por exemplo, essas informações do teste de bombeamento, transmissividade, teriam que ser incluídas aqui, certo? Entendi. Uma coisa que a gente pode fazer, Hugo, aí você me passar o que é que você precisa de tabelinha aqui, né? Quando for subterrâneo, que eu posso personalizar, já ir adiantando isso aí, porque qual é o problema aqui? Pronto, Né? faço isso, essa semana eu passo. Beleza, dá para adiantar sim, tranquilo. Mas ainda a gente vai cair num problema aqui, que é não conseguir enviar o parecer técnico, né? Não vai conseguir. A gente pode enviar um PDF qualquer, ele não entende. Ele não entende. Poderia enviar um PDF qualquer. Por fora do sistema, né? Você está falando, né? Criar por fora do sistema o balanço e enviar o parecer técnico. Isso, eu poderia botar o PDF do parecer técnico real dele. Isso.
por fora do sistema, aí ele já me permite cadastrar a outorga e eu complementar os dados. Cara, perfeito, então. Então, me passa aí qual é a tabela que você precisa quando for uma captação subterrânea. Beleza. 10 bombeamentos, o que é que você precisa? Porque eu acho que a gente cadastra a obra hídrica também, né? Aí no... Cadastro. Alice, me lembra se no QNAP a obra hídrica é separada de captação subterrânea ou se é tudo junto? Eu Alice? acho que é separado. Oi, Hugo. Repete aí de novo, por favor, que eu não consegui escutar bem o que você disse. No QNAP, obra hídrica é separada de captação ou é tudo junto? As Então, informações. obra hídrica a gente não cadastra no QNAP, a gente só cadastra na planilha, a planilha interna, Sim. e as captações subterrâneas a gente cadastra. Mas nas captações subterrâneas tem informações da obra, né? Tem tempo de bombeamento, nível dinâmico, essas coisas assim, específicas, sabe? Entendi. Tá bom. Então a gente já bota tudo isso nas informações de cadastro de captação subterrânea, né? Obra hídrica eu vou... Ninguém nunca mudou isso, mas eu vou mudar essa bosta. Porque, para mim, a obra hídrica sem outorga não é razoável. Não é razoável, né? E eu não sei como é que tá sendo agora, porque tinha umas obras hídricas que, tipo, vinham isoladas e tinha outras que vinham associadas. Por exemplo, um processo só sendo de captação e de obra, sabe? Sim, sim. Eu não sei como é que tá sendo agora, mas há um tempo atrás era assim. Tá das duas formas, né? Tanto o processo vinculado como no processo só, lá na semana. Tem que observar mesmo. Uhum. Quando é regularização, tá no processo só, normalmente. Quando o cara faz certinho, primeiro entra com a obra e depois entra com a captação. Aí o pessoal do protocolo vincula, lá no SEI, né? Os dois. Mas é um problema para todo mundo, a obra hídrica sem outorga, porque vai transferência de titularidade, por exemplo. Tem que transferir a obra e tem que transferir a captação. Eu não acho isso razoável. Eu acho que tem que ser só a captação. Tanto que nem o QNAP aceita obra hídrica. Você não cadastra a obra hídrica no QNAP, só a captação. E em Recife não tem isso, né? Em Recife é autorização para perfurar. É autorização só para retirar daquela barragem, né? Daquele reservatório. Ok, vou pensar sobre isso. Tá bom, então Mas o lançamento... A gente vai conferir, então, as informações de lançamento para cadastro e as informações de subterrânea e conferir a de superficial também, né? Em relação ao por QNAP. exemplo, aqui em construção de obra hídrica, se não tiver, por exemplo, barragem, ele nem deixa cadastrar, entendeu? Por quê? Porque a obra hídrica, ela precisa estar vinculada à barragem aqui cadastrada no sistema, entendeu? Porque essas informações da barragem, que vocês estão falando aí, né, que é aqui, ó, se a gente for cadastrar aqui um reservatório, vocês vão ver, ó. Adicionar novo reservatório, e aí vai ter lá, ó, um monte de informação aqui, ó, que é particular do reservatório. Propósito, potência instalada, volume máximo, altura da barragem, área superficial, profundidade média, material de construção, elevação do vertedor. É tudo muito específico, né? Tanto que em obra hídrica lá não tem poço, né? No SIGA. Não tem. Daria para cadastrar, acho que como outros. Como outros. Teria outros a opção, mas também não é problema, né? Se vocês, por exemplo, quiserem botar mais esse item, é possível, né? Já aproveitar. O que é o DRDH? Isso aí eu fiquei... DRDH é a Declaração de Disponibilidade Hídrica. Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica. O pessoal usa muito de... Outorga preventiva. É uma outorga preventiva, é de reserva, sabe? Para ele reservar aquela disponibilidade. Entendi. Perfeito. Mas também isso pode ser retirado, viu? No caso da SEMAR, se vocês acharem, ó, vamos tirar isso aqui que não se aplica. Tiramos. A gente tem a opção de fazer uma outorga preventiva, mas específica para o tipo que você quer, né? E aí... Mas ninguém nunca usou.
Também eles, raramente, cara, eles falaram, ó, não tem nenhuma DRDH aqui. Tá, não entendi. Alguma dúvida em relação ao cadastro, pessoal? Alguma dúvida não relacionada com o cadastro? Aproveite. Algum impedimento? A questão da renovação, eu nem passei o link lá no grupo, vou passar agora. O professor Roberto corrigiu no final da última versão, o senhor já falou, né? Foi, mas aí vocês teriam que testar para ver se dá para... Passar uma versão lá, aquela última que você me passou. Isso, essa mesmo. Essa versão já está funcionando a renovação. Não sei se a Alice já testou. Isso. Teste essa versão aí que vai funcionar a renovação. O problema que a gente viu foi na hora de converter o requerimento, né, para outorga, no caso da renovação. E aí eu vou ter que dar uma estudada para ver qual é esse erro aí. Porque ele deu um erro lá no histórico, né? Quando ele foi listar lá no histórico. E como eu vou ter que refazer essa tabela do histórico, né, para colocar essas informações aí que vocês pediram, então eu já reviso logo tudo de uma vez. Então, se puderem segurar, né, essa questão da renovação, é melhor. Beleza. Professor, eu e a Milena queria saber se, pelo menos por hora, assim, nesses meus pareceres, se no final, na última página do parecer, tem a possibilidade de sair já uma assinatura fixa do Hugo, pelo menos por enquanto, assim, que só ele está assinando. Porque a gente leva um tempo editando os PDFs, a assinatura dele, tudo mais, com uma caixa, assim, como se fosse, sei lá, da logo da semana que a gente coloca em cima, ou então do próprio mapa, assim, para a gente inserir. É possível. Acho que é uma ideia boa de colocar assinatura, né? Aqui é uma opção, né? Resultados. Vou anotar isso aqui, porque eu acho que é útil, né? E deixa genérico também, porque a assinatura como opcional, né? Deixando a assinatura como... Está cadastrada aqui, por isso que não tem... Vou simular. Pronto, agora dá para ver lá. Você está falando aqui no exportar relatório, ter uma referência aqui em outro campo de... É isso? De assinatura, aí daria aqui a imagem da assinatura, ele já anexaria lá, já colocaria no PDF, né? Beleza. Isso, sai enquanto usuário, né? Tipo, se eu fizer, vai sair meu nome, se a minha fizer, sai dela, e tudo mais. Sim. Enfim, podem colocar, tranquilo. Acho que é uma boa ideia. Anotar beleza. Aqui. Eu tenho uma outra dúvida. Quando a gente faz parecer, a gente deparou com a situação de ter que corrigir alguns, né? Por causa de algumas inconsistências. Aí, o que a gente percebeu é que quando a gente muda, por exemplo, algumas mudanças que a gente fez era tipo assim, mudar o número do integra para o número do SEI. E aí o que a gente observava é que quando a gente ia olhar o mapa, essa parte aí atrás, ele não atualizava assim de forma automática, ficava como se não tivesse tido alteração. Aí o que diante disso a gente ficou com a dúvida também, por exemplo, se houver uma inconsistência, por exemplo, em relação à coordenada, essa alteração ela vai acontecer? Tem que atualizar o shape. Você atualizou o shape. Aqui nessa opção, né? Que é atualizar. Opa, reservatório. Aqui, criar ou atualizar, né? Eu criei, acabei de criar, então se você clicar de novo aqui, ele vai atualizar. Então, por exemplo, se eu fizer uma alteração em relação à coordenada, eu só preciso atualizar o shape. Atualizar. Não preciso fazer nenhuma nova simulação, nem nada não, né? Não. Só atualizar o shape. No caso aí é só o visual, né? Aqui. Isso, é só visual. Assim,
Para o sistema, ele já atualizou a coordenada, entendeu? Agora, para o shape, Entendi. teria que atualizar o shape. Vocês têm que Entendi. separar o SIG, né, do SIGA. O SIGA são essas opções de SIG. O SIG, que é o sistema de informações geográficas, são os shapes que estão aqui na esquerda. Então, esse shape chamado outorgas, ele foi gerado com base nas informações originais. Então, se você alterou a informação, você tem que atualizar o shape, aí ele vai substituir esse shape aqui de outorgas a planilha de atributos dele. Isso. Entenderam? Ele atualiza também essa parte de atributos aqui Entendi. também. Inclusive, Quando você atualiza, ele atualiza essa planilha de atributos. Se você não atualizar, ele não vai atualizar o shape. O shape é o mesmo do anterior. Você não atualizou, é o mesmo. essa versão, viu, Hugo, já tem aquela coluna lá que você pediu, que é de status, de simulação, tá aqui. Status de simulação. Você tinha pedido, né, Sim, para eu colocar pedi, essa eu pedi. coluna aí para Eu até olhei na versão que eu mandei para a Alice e não tinha visto, ou eu vi. Eu acho que eu vi. se não tiver, né, essa coluna, tu atualiza lá, faz esse procedimento de atualizar shape file, Atualizar o vai shape. aparecer. Eu mesmo caí. Eu falei agora e mesmo caí nessa. Ô, Hugo, Tem que atualizar o shape para aparecer a coluna, é verdade. Porque o shape é estático, né? O Banco shape de dados está. não. Isso. mas eu estava pensando, por exemplo, já aconteceu muito do Juan falar que tinha erro assim de município, por exemplo. Aí se eu fizer essa mudança de coordenada e a mudança for assim significativa, isso não tem não alteração no balanço? Tipo, cair em outra Balanço subbacia, tem. por exemplo? Tem. Se a coordenada tiver diferente, se o município, se a coordenada tiver certa, de acordo com o formulário, e o município tiver diferente, quem errou o município foi o usuário. Ah, A gente está pegando o município da base, às vezes quando está na divisa, se você for lá no local, vai ter gente que mora lá, vai dizer que é um município, vai ter gente que mora lá que vai dizer que é outro. uhum. Então, o certo é o que está na base. Se a gente errou a coordenada mesmo, a coordenada que a gente cadastrou está diferente da coordenada do formulário, aí isso volta para análise técnica, né? Volta para o balanço, que pode mudar de mini bacia. Se mudar de mini bacia, vai mudar o balanço. Agora, lembrando que essa coordenada é a coordenada de captação, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa é a captação, outra coisa é o empreendimento. O empreendimento ele pode ter mudado o endereço, dá para atualizar lá na base, né? Aqui no cadastro, né? Mudança de endereço. Agora, a coordenada, mudança de coordenada, significa que ele está mudando o ponto de captação. É isso, então, onde é que ele está pegando, qual é a fonte hídrica que ele está pegando, né? Se ele está no rio, se ele está numa mini bacia em outra, então essa coordenada vai ser usada para o balanço, certo? Isso é importante saber. Agora, se ele mudou o endereço, não tem problema, você vai atualizar lá o endereço, o CEP, é possível atualizar. Agora, coordenada é captação. E aí tem que ter esse cuidado. Sim, sim. Se a coordenada no SIGA tiver diferente da coordenada formada pelo usuário, aí fala comigo ou com a Natasha, que está fazendo os balanços, né? E para a gente revelar, ver se vai ter algum impacto. Às vezes mudou um pouco, mas está na mesma mini bacia, aí não vai ter impacto nenhum. Mas, inclusive, vai mudar o mapa, né? Aí tem que falar com a Nicole também para atualizar o mapa. Isso. É verdade. Beleza. Perfeito. Beleza, Pronto, eu não tenho mais então, dúvida, não. só revendo aqui, ó. Rever histórico do processo de renovação de outorga, que deu aquele erro, né? Com bug. Professor? Foi, sim. Tem uma outra questão. Vou falar. Pode falar, Alice. Posso? É porque tá dando delay aqui, não tô conseguindo escutar. Então, professor, quando eu tô fazendo o cadastro das requisições, eu tô com problema para inserir, por exemplo, eu tô com problema para inserir o segundo endereço, por exemplo, endereço de correspondência, e a parte do técnico, que vem lá, acho que é o CREA, alguma coisa assim, o documento, aí tem lá o registro, eu acho, RNP, uma coisa assim, para inserir, e o nome dele. Aí eu não tô conseguindo inserir, tá dando erro ainda. Aqui nessas informações,
Registro profissional, nome. Ah, beleza, verdade. Bugzinho, né? Atualizar informações. Mas é um campo que geralmente a gente não usa muito, né? Então, por isso que esse tempo todo a Alice descobriu agora, né? Só soube agora que tinha esse informações do técnico. Tá aqui bug. E o que mais, Alice? No. Endereço de correspondente. Beleza. Muito bom. Já vou corrigir isso aí também. Você teve algum problema com o mapa, Nicole? Você que tem mexido mais aí, a própria Alice também. Não, até então não. Assim, o que é chato às vezes não sempre, é que quando a gente coloca a barra de escala, por exemplo, fica em pés, né? E aí não sei se tem como deixar o padrão para quilômetro. Isso é um trabalho a menos, talvez alterar. Deixa eu ver aqui. No imprimir. Eu faço isso. Acho que se você salvar o layout com ele em metros ou quilômetros, já ficaria ok. É porque às vezes tem um bugzinho, às vezes ele não altera. Por exemplo, eu acho que era tinha um elemento aqui que ele não alterava, não tô lembrando agora qual que era. Que eu realmente alterei o layout de forma que fique mais fácil, sabe? Da vez eu insiro pelo menos a legenda não. A legenda, às vezes, ela não atualiza. Aí eu tenho que apagar a legenda que tá, salvar no layout e colocar de novo. Às vezes dá esses erros. E aí eu deixei um layout pronto para que eu mesma insira a barra de escala e a legenda. Já para não ter esse problema. Entendi. Tava tendo esses dois elementos, foi problema com isso. Às vezes não consegui atualizar. Certo. Então só foi esse jeito. O problema que você falou, que é pé para metro, é o barra de Deixa no escala. Então, o Ed não tá no Não sei, talvez não seja possível aqui. É um problema da biblioteca, mas eu vou pesquisar aqui, vou dar uma olhada para ver se eu consigo colocar para quilômetros. Barra de escala. Certo. Tem mais alguma coisa aqui no layout de impressão? Configuração da página aqui também está em polegada, né? Não sei se seria interessante botar para metros também, ou milímetros, não sei. Ah, tá, mas a questão da polegada aqui, eu acho que dá para alterar aqui, ó. Que é opções, configurações, unidade do papel, em polegada para milímetro. Aqui eu acho que dá para resolver já. Imprimir. Aí, agora foi, milímetros. Beleza. Aqui já está configurado para
para trabalhar com milímetros, ao invés de... Deixa eu ver agora aqui na escala. Ah, agora sim, ó. Agora ela foi para metros, ó. Foi para o sistema internacional. Opa, Nicole. Nicole? Viu aí como é que faz? Vi. Então, é só você vir aqui em configurações, opções, configurações e trocar aqui para a unidade, né? Para milímetros, aí ele vai passar tudo para o sistema internacional. Massa, Também massa. lá. Show, já resolveu, já vamos ganhar a produção. Beleza. Natasha, algum problema com os balanços que você queira comentar alguma coisa? Então é isso. Também não tem problema não. Deixa eu dar uma olhadinha lá, professor, no que a gente tem que fazer, revisar. Posso falar uma coisa rapidinho? Pode falar. É o seguinte, eu queria saber se existe a possibilidade de é assim, às vezes a gente quer fazer um parecer e a gente não encontra direito onde está o processo, a gente fica se guiando pelo mapa, né, que as meninas fazem. Aí às vezes acontece até de um ponto estar em cima do outro. E eu queria saber se não tem a possibilidade de, por exemplo, quando a gente clica no processo naquela parte do que ele fica listado, se não tem como, sei lá, dar uma focada assim na localização. Já faz isso, ele faz isso aqui. Deixa eu... Já? Já. Não foca tanto assim, mas dá Não, ele chega a fazer. Deixa eu fazer. Aqui, ó. Você, por exemplo, você está nessa tabela aqui, você tem esse processo, vou gerar o shape aqui, ó. Aí o ponto está aqui, né? Mas vamos dizer que ele está escondido, né? Então aí você vem aqui, clica com o botão direito e bota zoom à feição. Aí, ele estava funcionando. ele tá funcionando isso aí. Não deu um erro agora, mas enfim, tem que dar uma... Tá como nulo aqui o shape. Mas é para funcionar. Depois vocês testam aí, porque é para funcionar essa função. Eu vou dar uma olhada nesse código aqui. É de acordo com essa nova versão, essa função? Já tá faz um tempinho. Não, já tem. Já. Ah, tá bom, eu vou testar. Essa funcionalidade tanto pode ser acessada no gerenciador de outorgas, como no simulador e como no visualizador de resultados também. Deixa eu tem a mesma compartilhar. tabelinha. Deixa eu compartilhar aqui. Pode compartilhar aí. Já estão vendo aí? Sim. Eu consigo. Uma feição. Ele vai para a feição. Dá uma centralizada. Isso, dá uma centralizada para a feição. 2021. Outro ponto que agiliza muito, eu não sei se eu já falei isso para a Mari, acho que já. Mas é usar o filtro aqui, ó. Custom. Processo. Se eu quiser achar o 70, para não ficar procurando na lista, eu vou aqui em Contain e digito 70. Já vai. Aí eu já consigo aqui, ó, rapidamente, já achei meu processo, já dá para fazer meu mapa e fazer as coisas. Eu não sabia que tinha esse detalhe aí do custom, ele personalizado. Ah, isso aqui eu não ia conseguir fazer o balanço do Piauí tão rápido se não fosse isso. Eu vou aqui em filtro, isso serve para qualquer coluna aqui, ó. Eu vou aqui em filtro e clico em custom. Aí o padrão dele é igual, aí tem que ser exatamente igual, mas aí eu coloco aqui no contém. Contém 130, vai que tem. Aí ele vai, ó, não mostrou, não tem nenhum que contém 130. Eu posso abrir os filtros também. Agora, uma das coisas que eu não sei se isso é uma limitação, eu acho que aqui tem. Não, aqui não. Mas assim, às vezes quando eu tenho um ponto em cima do outro, ou muito, muito próximo, eu não consigo ver os dois. Isso foi uma das coisas que a Mari falou, eu acho, né? Aí, se tivesse eu só conseguia perceber porque eu botava lá no Google Off para o shape, aí dava para ver.
Aí o que a gente faz aqui, eu não consigo nem clicar. Quando eu tenho um por cima do outro, ele não abre o identificador, porque eu acho que eu estou clicando em duas feições ao mesmo tempo. Aí a gente exporta esse shape aqui e abre ele no Google Maps. Aí eu consigo, se tiver um em cima do outro, eu consigo ver os dois. Não sei se deu para entender. Deu sim, tranquilo. Eu acho que aqui no prato aqui deve ter esse problema. A Natasha agora. É porque eu não sei se tem nessa nova versão que eu vi que o professor está usando a versão 23 e eu estou usando a 20 ainda. Mas eu vi que já tem uma coisa que na parte de importar os requerimentos já aparece o número do processo, né? Mas era um problema que eu tinha, que só aparecia o número do SIG antes. Mas o que eu queria saber se nessa nova versão já dá para ver quando a gente abre a tabela dos usuários impactados, se aparece se o processo está em análise ou ele já foi otorgado, se é um requerimento ou se é uma outorga já. Entendeu? Tá. Deu para entender no balanço? Porque ia facilitar um pouquinho na hora de mexer no Excel, né? Sim, foi uma das coisas que eu pedi pro professor. Ah, entendi agora. Entendi. Eu vou mostrar aqui onde é, professor. Aqui, realmente, ó, quando eu importo um novo requerimento, ainda não tem o número do processo aqui, só tem o número SIGA. Seria interessante aqui nessa coluna o número do processo. Tá na nova versão agora. Na versão que o professor estava usando tinha já. Já tinha? Beleza. Já. Aqui no meu, eu estou usando a ponto 22 aqui. Ó. 22, 23. Outra coisa que eu tenho, eu acho que na 23 já deve estar também, é quando eu vou remover. Remover requerimento. Aí ele aparece aqui os números do processo. Eu não sei se ele está na ordem crescente ou se ele está na ordem da lista. Mas nem sempre a ordem da lista é a ordem crescente. E aí... ele está mostrando aí o número, né? Não está mostrando o processo. Porque assim... ele pode até mostrar o número. O meu problema é o seguinte, é que ele esteja na ordem crescente, de preferência. Eu acho que ele está mostrando a ordem que está ali na tabela. A ordem da tabela. Eu acho que ele mostra. Mas será que se eu alterar aqui, ele alterar lá também, ou ele tem um padrão? Tenta aí ordenar. Acho que não. Acho que ele mantém. Ele mostra na ordem original da tabela, aí às vezes, no Piauí mesmo, para deletar um requerimento, era um sofrimento. Para achar, né? Que tem 300 processos, né? Aí na ordem crescente ficaria mais rápido. Mas o que a Natasha falou é aqui, professor. Aqui no mapa de não. Resultado de outorgas. Aí quando eu venho aqui visualizar um resultado, aqui, não é aqui mesmo, aqui só tem um usuário aqui. Ter aqui a informação se ele está no balanço. Se é uma requisição ou se é uma outorga. Isso. Porque, por exemplo, no Piauí tinha tipo 10 processos em uma mini bacia. Aí a gente tinha que abrir um por um para ver quais eram as requisições e quais eram as outorgas. Porque os outorgados, a gente não pode mudar, né, os valores parcial. Nesse caso aí, veja, na verdade são os processos que estão adicionados no balanço. Obviamente, pode ter requisição adicionada no balanço? Pode, mas não deveria, vamos dizer assim, não deveria, né? O que deveria estar adicionado no balanço é só outorga. Entendi. Mas eu posso colocar uma coluna para diferenciar se é uma requisição ou se é uma outorga. Mas é isso, né? No balanço, aí, naquela tabelinha lá dos usuários impactados, só vai mostrar quem está no balanço, quem está adicionado no balanço. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Pronto. Isso aqui é um caso assim. O que está em amarelo aqui está outorgado. Aí, quando a gente vai fazer análise de mais de uma requisição, que é o nosso caso agora, principalmente nesse começo, né? Imagino que depois a gente não tem esse problema. Mas aqui, eu marquei esses caras em amarelo, porque eu sei que eu não posso mexer aqui. Eu poderia aqui mudar para 20, já altera aqui meu saldo, entendeu? A gente faz essa análise fora,
para ver a forma que passa ali na mini bacia e depois fazer as alterações de uma vez. Isso. Aí, se a gente já visse aqui quem é outorgado ou não, a gente já saberia quem a gente não pode alterar nada. Os outorgados a gente não pode alterar nada. Isso é bom para quando a gente está analisando mais de uma requisição de uma vez, né? No caso. Uhum. Bom. Mas assim, dá para colocar lá, entendeu? Essa questão do tipo, dá tranquilo para colocar lá. Vou anotar aqui. Legal. E aí, fechou, pessoal? Beleza. Botei aqui já. Foi bom, foi muito bom. Vamos trabalhar na questão das... Só revisando aqui, eu vou colocar aqui no chat e que passa também o... Ficou isso aqui, ó, para fazer, ó. Deu um bugzinho, não usou uma feição, né? Informações do técnico também deu um bug, endereço de correspondência, rever histórico no processo de renovação de outorga, também deu um bug. Aí depois, adicionar na tabela do histórico o número do processo e tipo de requisição, nova ou renovação, transferência de titularidade, adicionar botão para acessar a informação de um item no do histórico, adicionar campo assinatura no relatório, incluir tipo, outorga requisição na tabela de usuários impactados e tipos de requerimento, nova, renovação, eita, acho que é limite aqui do chat, caracteres aqui. Nova, renovação, revisão, transferência de titularidade, não é isso? Isso. Estou jogando lá no grupo, também colocando a nossa tarefa de revisar os campos do cadastro, né? Para aqui na... Isso. Ô, professor, rapidinho. Nessa parte de adicionar o campo de assinatura no relatório, aí tem, além de adicionar esse campo, de retirar o que já está saindo da assinatura da gente, né? No caso. Nosso nome e colocar o... Aqui está saindo o nome do técnico já. Isso. Sempre sai falando... Ah, entendi. Não, mas não é bom tirar isso não. Não. Não é bom tirar isso não. Como é? É melhor vocês entrarem com a minha conta, no lugar de tirar isso daí, entendeu? Tá. É porque às vezes faz ao mesmo tempo eu e a Mariana, quando ela está desocupada. Então, vocês resolvem internamente isso aí, então. Deixa do jeito que tá. Não é isso? É porque eu fico pensando assim, quando passar essa correria, a gente vai ter que pedir essa função de volta. Sim. Né? Porque, em teoria, né, tem que sair o técnico que dá o parecer, é o nome que vai estar lá. Mas eu acho que dá para abrir 2 sigas com a mesma conta em 2 projetos diferentes. Né? Pode sim. Até em 2 projetos iguais consegue abrir 2 sigas com o mesmo nome. Então tudo bem nesse caso. Eu passei já meu login para a Alice, ela estava mexendo, eu estava mexendo também e deu tudo certo. A gente faz esse teste. Se não der, eu falo com você. Quando o professor fizer essa mudança, aí a gente espera. Perfeito. Beleza. Fechou? Fechou. Desenfrente. Qualquer coisa também, se vocês lembrarem alguma coisa, ou se der, enfim, é só passar ali no grupo, né, que a gente vai anotando mais ali, vai incorporando isso aqui, mas eu vou fazendo, vou trabalhando nisso aqui.
Beleza, professor. Perfeito. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigado, senhor. Valeu aí. A gente vai se falando. Vamos. Abraço a todos. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui nessas áreas assim. Mas eu vou botar também. Vou botar bem. Para não pular em cima, eu vou em cima